Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas palestras espíritas. Hoje eu estou com o queridíssimo Elias Moraes, que já é um patrimônio do nosso canal, um querido que está sempre aqui nos trazendo assuntos maravilhosos. Elias, querido, seja sempre bem-vindo. Te apresenta, porque sempre tem gente nova aqui que de repente não te conhece. E a gente já começa, já diz o tema, né, da tua palestra. Eu sou Elias, né, Elias Moraes. Na verdade, Elias Inácio de Moraes, né? Aí eu facilito a vida, boto Elias Moraes. Eu Sim. gosto de dizer que eu sou espírita de berço e sociólogo de coração, né? Porque é a área que eu elegi como minha área de estudo agora na fase mais madura. E eu Sim. gosto muito disso. E estou no canal Fronteiras do Pensamento Espírita. Estamos em pleno congresso, Fórum Eu vou deixar 2020. os links. Me manda depois os links do congresso que eu deixo afixado para as pessoas poderem assistir as lives. Ótimo, é mesmo, gente. Está sendo Uhum, assim. E aí eu quero falar, eu acho que hoje nós vamos falar um pouquinho da aproximação entre espiritismo e ciência, que eu acho que esse é um uhum, tema que é sempre muito oportuno, né? E o sim, Fórum da EFOS, ele se presta exatamente a isso, sabe? sim, Então, é um evento que eu gosto muito dele, porque a gente cria um espaço onde o espiritismo está dialogando com a ciência e numa certo. condição assim de muito respeito, porque a gente cria um grupo de trabalho dentro do Congresso Internacional de Ciência da Religião. E o campo da ciência da Certo. religião hoje é um campo que tem uma abertura muito grande, né? Então é muito bom, e eu acho que essas aproximações entre espiritismo e meio científico, elas são muito saudáveis, porque a Eu gente também precisa acho. desse arejamento, né, Suzana? Ah, eu A acho gente, total, total. não é? Kardec falava que se o espiritismo, afastar o espiritismo da ciência seria o suicídio do Do espiritismo, espiritismo, exatamente. não é? Então, Aham, na assim, eu acho Gênesis, muito. tem muita gente que eu acho que ou não leu ou não entendeu aquela parte da Gênesis, né? E E é assim, exatamente isso. eu acho curioso, eu até quero ver, eu tô doidinho para ver, eu tenho que terminar isso. Ó, gente, eu vou até apressar o programa hoje, tá? Porque eu tô doidinho para ver a resposta de um colega Aham, que ele defende muito, por exemplo, a historicidade, né, dos romances de Emmanuel. aham. E eu tenho discutido que, assim, gente, a gente não tem como falar de historicidade de obras que são mediúnicas, porque a mediunidade ela não oferece condições para esse tipo de informação. Uhum, História é ciência. História é exatamente. resultado de alguém que vai lá, escarafuncha registros, dados da época, elementos Compara. Uhum. arqueológicos, analisa tudo isso para tentar compor um entendimento a respeito de um determinado momento, uma determinada circunstância, um determinado acontecimento, né? Então, a história é isso. Aí você achar que pela mediunidade tem como o Uhum. espírito, lembrando das suas recordações do passado, trazer aqueles fatos históricos, é esquecer que tem um médium no meio do caminho, né, Suzy? É esquecer que Exato, tem um no meio do exato. É um caminho. telefone sem fio, é aquela história. A mediunidade ela só serve para a gente saber que os espíritos sobrevivem, mas não que a gente vai começar a, né? E até para acalentar o coração de repente, né? Com uma ou Sim, outra uma aproximação nesse mensagem, sentido, né? exato. Mas Né? fazer levantamento histórico não tem como, não. Não é? E nem para filosofar, e nem para fazer Não. ciência, que isso é Eu trabalho uso humano. Eu uso os romances, Elias, espíritas, como lazer. Assim, a hora que eu quero esvaziar minha cabeça, eu pego um romance, leio, assim, sem nenhum tipo de. Entende? E nesse sentido são belos, não são? Belos! São belos. Eu Uma gosto. novela. É uma novela, um dorama. É, eu falo, assim, eu não sou exatamente o perfil do leitor da Zíbia Gasparetto. Não, também Mas como não. as pessoas sabem que eu sou espírita, de vez em quando alguém quer me presentear, Eu já já ganhei também. aconteceu, né? Aham, Acho que 2 ou 3 livros da Zíbia Gasparetto. aham. E aí, é claro, se eu recebi um livro de presente, pode ser o que for, de quem for, eu vou ler esse livro, né? Eu É, vou eu ler já ganhei mesmo. também. E é muito interessante que eu acabei ganhando excelentes romances da Zíbia Sim, Gasparetto. são Eu bonitos. gostei, eu ganhei um romance da Zíbia que, se não me engano, se chama A Escolha, né? Eu tenho esse Procurei, olha, ela romance.
Ela Eu tenho. traz uma tese, uma abordagem super Aham. interessante para a questão do planejamento reencarnatório, de como que a Sim. vida se desenrola, né? Porque ela conta a história de um casal que programou para vir juntos para uma certa tarefa na área da medicina, né? E aqui a moça se encantou com o professor e acabou engravidando, e pela gravidez acabou se casando com esse professor, e o antigo par, que era para ela ter a experiência junto, né, ficou na mão. Sim. Então, Coisas então que o romance acontecem, né? se desenrola todo em cima disso. Achei muito interessante, né? Uhum. Porque as pessoas nem sempre pensam nisso. Então, assim, eu penso que a gente tem que ter abertura para tudo isso, e acho que hoje a gente está vivendo essa possibilidade de a gente rediscutir tudo isso e falar: olha, gente, romance espírita é ficção. É Uhum. ficção. Tem a ver com a época, tem a ver com o processo que o próprio médium estava vivendo, né? Tem a ver com o Sim. médium, né? Tem a ver. Mas tem o espírito. Sim, tem o espírito também, mas o espírito está subordinado às possibilidades do médium, né? Então, eu acho que é bom esse resgate de ciência, da ciência no espiritismo, porque ajuda a gente a perceber essas questões. Então, o que eu estava contando, que eu estou doidinho para ver de novo, é porque o colega ele está tentando demonstrar que no romance Paulo e Estevão há alguns elementos que apontam para a validação da hipótese de autenticidade da epístola de Paulo aos Hebreus, né? Por quê? Sim. Porque a epístola de Paulo aos Hebreus, ela já ela é objeto de controvérsias. Boa parte do meio científico, dos historiadores, não reconhecem Paulo naquela carta. Acham que foi produzida pelos seguidores dele, por alguém próximo a ele, mas não por ele, por uma série de razões, né? E Sim. aí o colega, como ele é um espírita assim, que ama muito o espiritismo, né? Ele está tentando mostrar, ele já parte da corrente contrária, que há alguns elementos de autenticidade, e o livro Paulo Estevão, de certo modo, reforça essa hipótese. Aí eu falei para ele, mas você não acha muito complicado a gente usar um texto mediúnico para tentar validar historicamente um documento que está sendo questionado, né? Aí ele tentou mostrar uma série de questões que eu falei, olha, a gente acaba não concordando com as conclusões científicas, né? É mais ou menos aquilo. Eu tenho Uhum. dito que eu andei alertando algumas pessoas que o pensamento não é onda eletromagnética, como Emmanuel afirma no livro Pensamento e Vida, né? E aí o pessoal fica indignado comigo. Quem é Elias para questionar Emmanuel? Eu falo, gente, não é o Elias que está falando. Existem experimentos na física muito consistentes Sim. hoje, sabe? E que não deixam dúvida de que o pensamento não é onda eletromagnética. Aí você volta em quando aquele livro foi escrito, ele foi escrito numa época que se acreditava que o pensamento era uma espécie de onda eletromagnética. Sim. Por isso, está lá no livro Pensamento e Vida. O Chico, ao psicografar, traduz as crenças da época, né? Claro que Então eu sim. vejo com muita assim, esperança essa reaproximação entre espiritismo e meio científico, sabe, Suzana? Ah, eu Porque, espero muito isso. não Eu é? espero É a muito isso. volta da racionalidade, né? Exatamente. Nós precisamos voltar a colocar os nossos pés no chão, né? E continuar com a cabeça arejada, né? E eu sempre digo assim, e a gente não precisa, por causa disso, eu, por exemplo, tem colegas que são radicais, né? Por isso não leem Emmanuel, não leem André Luiz, não leem nada de Chico Xavier, não leem nada mediúnico de médium nenhum. Eu falo, gente, vocês não sabem o que que vocês estão perdendo. Tem tanta coisa boa. Tem uns romances muito bonitos. Mas é aquilo que eu te disse. Eu leio esses romances psicografados como lazer mesmo. Não é? De Como boa, lazer, pela beleza da coisa. pela Mas beleza, pela nunca beleza, levando ao pé da letra, não nunca. é? Pois é. Sabendo o que é uma obra mediúnica, né? Lá na Psicografada. fraternidade, a gente sempre lê aos sábados, quando a gente chega para realizar a atividade lá com a garotada,
com as mães, a gente tem uma atividade comunitária, né? Sim, Então, a gente sempre lê no início um texto da psicografia do Chico. Normalmente tem um Fonte Viva lá em cima da mesa a hora que a gente chega. A gente quase sempre lê o Fonte Viva, né? sim, E assim, e tem textos belíssimos, belíssimos. O Chico com o Emmanuel, essa dobradinha Chico e Emmanuel, para explorar nuances dos textos evangélicos, eles são muito bons, mas muito bons mesmo. sim. Então, até ontem, na escola de médiuns, a gente pegou um texto do Emmanuel, né, onde ele explora uma pergunta só, né, que está no Evangelho aliás, no Epístola de Paulo. Ele explora uma pergunta e ele desenvolve de maneira tão bonita, né? Ele pega aquele trechinho, de Atos dos Apóstolos, que fala assim Uhum, que então eles colocaram os doentes deitados no chão por onde Pedro passaria, para que a sombra de Pedro os curasse, né? uhum, Então ele pega esse trechinho e vai explorar isso, sabe? E a análise que ele faz, ele pergunta assim, ó, o que que você desperta nas pessoas? Né? Ele faz essa reflexão. O que é que você desperta? Pedro, eles confiavam tanto que eles colocaram os doentes no chão para que a sombra de Pedro os curasse. E você? O que é que as pessoas estão esperando de você? Olha que reflexão mais interessante, mais bonita, uhum, mais sim. oportuna, não é? É, não, ele sabia escrever. O que muitos levantam, a questão que muitos levantam, Elias, é a relação muito, como é que eu autoritária que o espírito tinha com o médium, né? Ah, Suzy, e sabe o Aquela que que eu acho relação disso? meio, aquilo, eu também eu fico às vezes meio, Não, não, sabe? não, mas Suzy, Hum, você conhece meu pai? teu pai, não É. conheço. Não, Au- eu vou te contar um monte de coisas a respeito do meu pai. A hora que eu te hum. contar tudo a respeito do meu pai, você tem coragem de julgar o meu pai pelas coisas que eu te contei? Não, não, eu não vou julgar ninguém, na verdade, mas é que a gente recebe muita informação, né, Elias, Pois é. Aí eu vou em contar um livros e detalhe. pesquisas e coisas Mas assim assim, que olha, nos eu sempre chegam, chamo a né? atenção das pessoas que tudo que nós sabemos a respeito de Emmanuel, de André Luiz, de Meimei, de Maria Dolores, tudo que nós sabemos desses personagens é através de Chico Xavier, Sim, certo? Então, assim, é o Chico contando para nós, é o Chico contando, há pessoas que têm dúvida, inclusive se Emmanuel é um personagem histórico, como o Chico nos apresenta, uhum, ou se sim, Emmanuel é um personagem criado pelo Chico, não que não exista o espírito, tá? Existe o sim, espírito, sim, mas o desenho que dele ele nomeou, né? a Ele maneira como o Chico compôs o personagem desse espírito que o visita e que escreve e que o ajuda, pode sabe? ser, Pode ter uma parcela de criação do próprio Chico, tá? sim, Influenciado por aquela carta atribuída a Públio Lentulus, por tudo aquilo, né? Então sim. é possível, a mediunidade é um terreno muito movediço. E na verdade Então não eu falo temos assim, muita olha, como é que certeza. nós vamos Uhum. julgar Emmanuel pelas coisas que Chico disse de Emmanuel? É a É, leitura do Chico. É a leitura do Chico. Eu nem sei sim. quem é Emmanuel. Depois que eu morrer, eu quero chegar do lado de lá e falar: escuta, quem é que é Emmanuel? Né? Fala assim: ó, quero. Emmanuel, vem cá. Porque o Chico andou falando uns negócios de disciplina, 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 que se ele É, não escrevesse mais alguns livros, ele ia desencarnar. E o povo lá está fazendo mó bafafá por causa disso. Vem cá, é. vamos botar esse negócio a limpo. Você falou? Não. Ou isso é coisa da cabeça do Chico? Ou foi o Chico que brincou com isso e o povo levou a sério? Como é que é essa história? Porque a É, gente não sabe, eu te entendo que pode haver a gente muita, não sabe, pode a haver gente muita não sabe coisa. nada, né? Então, até isso que eu estou apresentando no Fórum da EFOS, eu estou Sim, apresentando esse olhar para a mediunidade, para dizer assim, gente, nós não temos acesso algum ao que os espíritos dizem ou pensam. gostei A muito única daquele teu coisa que a livro, gente viu, Elias, sobre mediunidade. Eu gostei processo muito. mediúnico Eu li muito bom. é.
Muito É uma bom. pesquisa que é apenas bibliográfica, mas eu acho que ela, pela Eu pesquisa gostei. bibliográfica, oferece elementos bons, né? Oferece elementos bons. Vou Então, deixar assim, também o link para quem quiser dar uma olhada naquele livro. às Uhum. vezes alguém tem curiosidade com o assunto, né? Então, assim, olha, o que eu estou defendendo agora no Fórum da EFOS é assim, olha, nós não temos como saber o que os espíritos pensam, ou o que que eles estão querendo dizer para nós. Nós não temos como saber. Nós temos acesso ao que os médiuns acham que eles estão querendo dizer, ao que os médiuns acham que é o que eles pensam. Ou seja, nós temos acesso à narrativa que os médiuns apresentam, mas aos espíritos propriamente a gente não tem. Uhum. Até porque é importante que se diga, o cérebro do médium não fica desligado durante o processo mediúnico, Exatamente. né? O Não é cérebro do assim? médium está ali, Está ali, atuante. ativo. Aliás, o médium está expressando da melhor maneira que ele pode, né? Teve um Uhum. caso na reunião do nosso grupo mediúnico, agora alguns meses atrás, que eu achei muito interessante. A médium sentiu a presença de uma pessoa, de um ente querido, de um dos componentes ali do grupo, né? E aí Sim, ela sentiu aquele envolvimento, aquela coisa, aquela emoção toda daquela presença que era a mãe da pessoa, né? E aí toda aquela emoção, todo aquele carinho, né? E ela foi e disse, né? E traduziu aquilo da maneira sim. que ela pôde. E aí, no final da reunião, isso a gente discute no nosso grupo mediúnico de maneira muito aberta. Então, lá a gente não tem receio de conversar sobre isso. E no final da reunião, ela falou assim: Olha, Fulano, eu até quero pedir desculpa, porque eu acho que eu não consegui expressar da maneira que ela estava sentindo todo o carinho que ela queria transmitir. Olha Era um que amor. envolvimento tão grande, tão intenso, e eu não consegui traduzir aquilo em palavras para você. Eu Ai, que achei tão bonito bonitinho. ela dizer Que isso. Achei bonitinho, tão. né? Eu Não achei é? também. Ela Ela foi percebeu o humilde, né? Ela limite foi do humilde processo. e sincera, né? Não Em é? dizer. Então, é isso que eu acho que a gente precisa perceber em mediunidade. Quando o Chico escreve um livro como A Caminho da Luz, por exemplo, ele está oferecendo o melhor que ele pode para traduzir aquelas ideias, aquela. E você imagina que sensação linda que o Chico deve ter tido para escrever aquele livro? Olha, assim, ver a história da humanidade do ponto de vista espiritual. Olha que coisa linda, né? A humanidade. Os historiadores ficam um pouco arrepiados com alguns. Sim, sim. E aí o Chico tem aquele vislumbre assim, olha, é a humanidade direcionando a caminho da luz. Tem aquele insight maravilhoso, né? E vai traduzir isso agora em palavras. Ele vai traduzir com os conhecimentos dele, com os recursos É, dele, a gente né? tem que ter Aí ele bota muito. que a Atlântida existiu. Aí ele bota Sim. que a raça ariana é uma raça superior. E que os Estados Unidos são o futuro da humanidade como os Meu pai do guardiões da céu. paz. É o que ele É, podia na época, né? é. É o A que ele gente podia tem na que época. ter um cuidado hercúleo, sabe, Elias? De nem jogar no lixo toda a obra psicografada e o que ele trilhou, né? Falando do Chico, e ao mesmo tempo nem endeusar o Nem Deus Chico a sabe. ponto de dizer que tudo que ele escreveu é perfeito. Pois, Esse é exatamente. o Esse que é o cuidado que problema. a gente tem que ter, sabe? É. Tem uma pesquisa, Suzana, tem uma pesquisa em nível de mestrado ou doutorado? Agora eu fiquei em dúvida, tá? Eu fiquei em dúvida se é mestrado ou doutorado. Mas o nosso pesquisador, ele quis comparar. Ah, não, não, não. Não é nenhum nem outro. É um pesquisador amador. É um pesquisador amador. Uhum. Ele postou essa pesquisa dele num site que, por sinal, questiona o espiritismo. Sim, é É um, bom, tem que ter. eu acho que esses sites Isso oferecem mantém a muito gente elemento, vivo, né? não é? Então, ele fez questão de voltar para conferir se o machismo da obra do Chico, se era Uhum. dos espíritos ou se era do próprio Chico. Porque ele achou umas correlações muito interessantes. Ele viu que algumas expressões atribuídas a Humberto de Campos apareciam muito parecidas atribuídas a Emmanuel, né? Ah, olha E aí. às vezes a André Luiz. Ele falou: olha, peraí, é o espírito ou é o médium, né? E aí ele voltou no tempo, voltou lá na história, na época, e foi Aham. pesquisar os jornais da época
para ver o que que os jornais da época diziam sobre as questões do movimento feminista. E o que ele achou é muito interessante, Suzana, porque ele descobriu que os jornais da época traziam tudo aquilo que o Chico, às vezes, transparecia na psicografia dele. Sim. Então ele É fala: o olha aqui, ó, conhecimento que ele tinha, não é o é? A conhecimento que o maneira como Chico, ele interpretava e. né? Então, Uhum. aí ele vai demonstrar com esses jornais, e ele traz os jornais, ele printa e coloca o link para quem quiser ir lá conferir. Né? Eu fui conferir alguns, aí por fim eu falei, não vou conferir tudo, não, que ele já me convenceu de que é tudo, né? Que a Sim. pesquisa dele é honesta. Ele mostra quais os jornais da época que traziam aquelas expressões que apareciam na psicografia do Chico, se fosse Emmanuel, fosse André Luiz, fosse Humberto de Campos. Então, assim, o estilo é do espírito, mas a materialização da ideia, o médium, ele tem uma forte participação e não tem como eliminar. Não Então, eu acho tem. que a ciência ajuda a gente a perceber essas coisas, sabe, Suzana? E Sim. por isso que eu penso que Kardec tinha total razão. Olha, eu dando razão para Kardec, hein? Ótima. Mas ele foi muito perspicaz quando disse que se o espiritismo se afastasse da ciência, que ele suicidaria, né? E realmente, se a gente se desconectar da ciência, nós vamos cair em fanatismo religioso, e aí não vai ficar legal, aí não vale a pena, né? Então, eu acho, sabe, que é isso que a gente está fazendo no Fórum da EFOS para a gente poder cooperar de alguma maneira nessa aproximação, né? Com certeza, querido. Com certeza. Eu estou muito contente, muito feliz de saber que a EFUS tá fazendo esse fórum. Eu cheguei de Porto Alegre, semana passada, nós estávamos lá no encontro da CEPA também, Ah, sim. com discussões maravilhosas. Então, isso mostra que nós espíritas estamos trabalhando, estamos na lida, Estamos discutindo, estamos procurando, discutindo. né, Suzy? Eu, inclusive, mandei a nossa programação para o professor Alexander Moreira Almeida, né, lá de Juiz de Fora. É alguém que eu admiro muito pelo trabalho que ele vem realizando, que ele também faz um trabalho importante de aproximação entre espiritismo e universo da ciência, Sim, e acho isso extraordinário. Eu falei para ele, falei, olha, eu faço questão de divulgar o seu trabalho, porque eu acho que ele oferece uma contribuição riquíssima nesse sentido, né? E sim, assim, sim. e eu penso que a gente tem que se aproximar assim, porque há um preconceito muito grande das áreas chamadas áreas duras da ciência, a medicina, a física, a química, né? O pessoal tem uma resistência muito grande com as áreas de ciências sociais e humanas. Eles não acreditam que seja possível fazer ciência com algo tão subjetivo quanto o ser humano, né? Como a sociedade. E eles que não conhecem trabalhos extraordinários como os de Emily Durkheim, de Norbert Elias, do Bourdieu, né? Analisando a questão de como que a sociedade ela tem uma estrutura que determina o modo de vida dos indivíduos e, ao mesmo tempo, ela se retroalimenta desse processo, né? Quando você pega um Giddens, por exemplo, para mostrar como que nós temos uma relação de confiança com os sistemas que nós criamos, que a gente às vezes esquece do elemento risco presente neles, né? Então, assim, parece que o pessoal não acredita que seja possível fazer ciência com questões tão subjetivas, e é possível sim, Eu acho sabe? que E há sim. estudos riquíssimos. Até porque, né, Elias, as ciências humanas já provaram que é muito possível tu fazer ciência com um material de estudo Com sendo tão cultura, por exemplo, volátil, né? Cultura. exato, sendo tão volátil, tão dinâmico, né? Então, eu acho que existe essa possibilidade, sim. O que a gente E precisa ter muito forte na nossa cabeça, como espíritas, é a gente não pode escorregar em fanatismo, em misticismo, porque essas coisas todas vão nos afastando da ciência esoterismo. também. Isso tudo vai nos afastando da ciência.
sabe? é. A gente precisa a gente precisa estar o mais com os pés no chão possível, para que a gente consiga realmente pensar as coisas de uma forma mais, eu não digo duras, mas com menos risco, né? Com Mais menos, racional, mais né? racional, Mais exatamente. racional. E olha que eu sou assim extremamente ligada a tudo que não é racional. Eu sou Mas não das tem artes, eu problema sou da, também, né? É, sabe? faz parte também. É, Eu também sou muito místico, eu também sou não, eu muito. não sou mística. Eu Não, não sou místico no sentido mística. bonito da palavra, Eu não sou no mística, sentido da não. mística, dessa É, transcendência, sabe? eu, Isso é eu bom sou, eu sou também. muito ligada às coisas humanas, à coisa social, que muitas vezes foge da racionalidade, né? Uhum. E Eu sou a muito ligado ao arte. intuitivo, sabe? Eu Exatamente. acredito muito na intuição, Eu sabe? Eu também sou acredito muito muito na assim, intuição, né? muito Então, assim. assim, por exemplo, eu às vezes tenho um assunto que eu quero explorar num determinado vídeo, eu faço o roteiro do vídeo, Suzana, eu faço o roteiro do vídeo, e enquanto eu não sentir segurança intuitiva Uhum, de que eu devo publicar, eu não publico, sabe? Por quê? eu Porque eu entendo. penso assim, olha, espiritualidade é também isso, sabe? A gente acredita ou não que a gente está em contato com os dois planos, né? Sim, Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vive em contato com os dois planos, que de ordinário, né, essa moçada de lá mais ou menos ajuda a gente a situar nos caminhos, né? Então, eu faço o roteiro, até tem um amigo meu que ele fala, Elias, você consulta seu anjo de guarda? Eu falo para ele, sim. ô, Bota, eu não acredito em anjo de guarda, desculpa, né? Eu não consulto meu anjo de guarda, mas eu consulto minha intuição, né? Eu consulto, enquanto eu não tenho certeza, eu estou com alguma dúvida, eu leio, às vezes eu leio 30 vezes ou mais um roteiro E o para ter. contrário também E vou mudando, acontece. e vou corrigindo, mexo, sabe? Porque enquanto eu não tenho certeza, eu não publico, sabe? Por quê? Porque é uma maneira de eu estar antenado com o Uhum, espiritual, apesar de estar com o pé no chão aqui do universo científico, né? Então, sim, eu penso que essas duas coisas, elas se combinam, elas se somam. Kardec usa uma expressão muito bonita, está no Gênesis, na Gênesis, se não me engano, que ele fala assim, ó, que o espiritismo e a ciência são como dois viajantes, caminham de braços dados, né? Chega exatamente. num determinado ponto, a ciência diz, não posso ir além. O espiritismo continua e descobre um novo mundo. Então, assim, eu Exatamente. penso assim, né? É Exatamente. E a aquilo que gente. Kardec... Ah, Uhum. pode ir. Não, e cada um de nós vai ter uma forma de se relacionar com essas realidades, né? Não é? Então, assim, Kardec ele diz: olha, a proposta de Kardec, até onde eu compreendo, a proposta de Kardec é que a gente tenha a ciência como referência. Ele faz isso na Gênese de maneira magistral. Magistral. Ele usa a ciência como referência e apresenta indagações de possibilidades do ponto de vista de uma possibilidade que o Espiritismo abre, né? Mas Uhum. antes, o pé está aqui na ciência, olha, né? Ele fala, Jesus Sim, caminhou sobre as águas? Bom, a princípio, há alguma impossibilidade material de que isso aconteça? Aí ele vai discutir, né? Mas você vê que ele sempre está tentando remeter ao que a ciência nos oferece de elementos para verificar se é possível ou não. Aí ele vai usar o que era um conhecimento na época que se achava que se era científico, que é o magnetismo animal, né? Ele vai dizer que, a partir das teses do magnetismo animal, há a possibilidade de que aconteça, o que não significa que seja certo que aconteceu, né? Então, assim, exato. eu gosto muito desse bom Ele foi um senso kardeciano. magnetizador, né? É, Ele trabalhou muito nessa área de magnetismo. é. E hoje a Legal. gente sabe que o magnetismo ele também tem suas limitações, ele, né? Nem tudo é tão Sim, simples quanto se pensava na época de Kardec. Tem algumas coisas que realmente não deixam dúvida. Os experimentos do Albert de Rochat, os experimentos do Aksakoff, são de uma riqueza extraordinária, né? Mas assim, mas não é tudo tão simples quanto às vezes as pessoas querem sim, crer, né? Então, assim, por exatamente. isso que eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem um grande trabalho a fazer aí e até hoje a gente estava conversando lá no grupo.
A gente perguntou para um dos pesquisadores que está apresentando o seu trabalho lá no fórum, foi quem? Alguém lá perguntou para ele de como ele vê esse movimento de resgate da ciência no meio espírita, né? E eu acho que é isso mesmo, sabe? Nós estamos vivendo um movimento de resgate no meio espírita, resgate da ciência. E isso é muito benéfico, isso é muito saudável. E sejam todos bem-vindos a esse universo onde espiritualidade e ciência dialogam, porque é isso que Kardec quis dizer quando ele pôs lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aliança da Exatamente. ciência e da religião. Pronto, né? Exatamente, querido. É isso. Querido, eu só tenho a te agradecer. Foi uma coisa muito boa conversar contigo. Temos agora 5 minutinhos, eu vou deixar esses 5 minutinhos para tu fazer a tua despedida. Lembrando que eu vou deixar os links aqui do livro sobre mediunidade e os vídeos desse congresso, eles estão todos no Fronteira do Pensamento. Vou deixar o Não, eles vão link. estar no site no canal da EFOS, no Ah, então eu vou YouTube da deixar o EFOS. link da EFOS aqui, É, para as pessoas tá, eu poderem. passo para você, Me tá? passa, me E aí eu passa, quero gente. dizer assim, olha, quem mandar um e-mail para a EFOS, aefosbrasil@gmail.com, e dizendo assim, olha, eu vi no programa da Suzy que tem uma promoção para quem assistiu o programa comprar os 3 livros que a EFOS publicou recentemente, do Elias e do Signates, pela Olha. bagatela de R$ 120, tá? Eu vi que tem essa promoção e eu quero Então, participar dessa promoção. É então só tá. você mandar a bagatela de R$ 120 que você recebe na sua casa os 3 títulos que são Contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI, Eu já da falei minha autoria. bastante sobre esse livro aqui. O processo mediúnico, possibilidades e limites na produção do conhecimento espírita, que também é da minha autoria, Isso. e Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, do professor Luiz Signates. Signates. Tá? O livro dele ficou muito bom, mas muito bom mesmo. Nesse momento tem grupos de estudo estudando o livro dele. Tem Sim. 2 nesse momento que eu conheço, tá? Então, assim, os 3 ficaram muito bons. Então, quem quiser Não, comprar os são 3 por maravilhosos. R$ 120, manda um e-mail para o aefosbrasil@gmail.com e fala, eu estava no programa da Suzy e ouvi o Elias dizer que é essa promoção, tá? Olha É só aí, para gente. eventos. Ela é Que só para legal. eventos, né? Que E legal. também, se quiser os outros, tem, assim, comprar separado, também tem a possibilidade, tem um elemento Sim, sim. facilitador Eu vou lá, colocar né? Que é assim, o site da EFOS aqui e as pessoas vão entrar. Eu acho que tem aquela parte das publicações e tal. E é legal que eles assim, para conheçam. quem quiser, gente, falar assim, não, estou sem grana agora, eu queria ler, mas não estou tendo grana, tá? Eu sou professor. Para quem for professor e tiver assim com a conta meio baixa, tá? Vai lá no site aefos.org.br, vai lá nas publicações, que todas as nossas publicações é uma condição. O PDF fica disponível para quem estiver impossibilitado de comprar, Sim, sim. tá? E Muito se legal. você prefere ler o Kindle, vai na Amazon, que também as nossas publicações todas estão na Amazon na forma de Kindle. Tá? Então é isso aí, né, que É eu isso posso aí. dizer. E amanhã nós vamos ter um bate-papo com o professor Flávio Sofiati, que é professor aqui da PUC Goiás, sobre juventude e religiosidades. E todos estão convidados, vai ser no canal da AEFOS no YouTube, tá? Então, se você digitar lá no YouTube AEFOS com PH, né? AEPHUS, você vai sair em cima da AEFOS e ao vivo às 19h30 nós vamos ter o bate-papo com o professor Flávio Sofiati a respeito de juventude e religiosidades. É isso aí, gente. Eu espero ter vocês em mais possibilidades conosco, e também lá no canal Fronteiras do Pensamento Espírita, que é o meu campo, né? A EFOS é a associação da qual eu Sim. participo. E o Fronteiras é o meu campo onde eu vivo, junto com a Fraternidade Espírita e outras atividades. Muito obrigado, Suzy, pela Combinado, possibilidade. querido. É Querido, ótimo estar aqui com você. bom trabalho. A gente está sempre se encontrando nos espaços A aí gente que são estava junto muitos. agora mesmo lá no fórum da EFOS, depois saímos Sim, de eu, lá e eu viemos para deixei cá. lá o meu comentário. Muito lindo ver aquela gurizada linda. Então tá. Um grande Valeu. beijo para Ó, ti. Até beijo a no coração, um próxima. grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom para ti. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.